Essa é uma daquelas ferramentas que atrapalha o desenvolvedor. Fala Dev, mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai testar juntos uma ferramenta que tá bem hypada, mas eu acho que ela é muito legal, não é um hype ruim. Talvez ela não esteja totalmente pronta para produção, a gente vai entender isso aqui agora, talvez esteja. Eu nunca testei essa ferramenta, ela se chama Hasura. O que essa ferramenta faz? Imagina que você tenha um banco de dados Postgres, que para mim hoje é o banco de dados SQL o melhor de se utilizar, além de ser open source, é um dos mais customizáveis possíveis. E aí quando você tem esse banco de dados Postgres, você precisa se comunicar com esse banco de dados utilizando ou um ORM, ou um carry builder, ou fazendo as carries diretamente por um driver nativo, escrevendo select, from, insert e por aí vai. Então são três estratégias das mais comuns. Há um bom tempo atrás, até uns 2 anos atrás, acho, ou um pouco menos, surgiu uma outra ferramenta que é muito massa, que se chama Prisma, que a gente não vai entrar muito aqui nesse vídeo, porque eu tô aguardando esse Prisma 2 aqui que tá em preview sair pra gente fazer um vídeo aqui no canal, que é uma ferramenta que veio resolver um pouquinho desses problemas que os ORMs trazem, trazendo uma API um pouco mais fácil de comunicação entre a nossa linguagem back-end com os nossos bancos de dados. Agora imagine que com o avanço da tecnologia, com o avanço da forma de comunicação que a gente teve, tem algumas linguagens, algumas formas de comunicação que elas estão se tornando cada vez mais padrão, cada vez mais dinâmicas, onde a gente consegue encaixar elas em cenários que às vezes totalmente diferentes de para onde elas foram criadas. E uma dessas linguagens, que para mim é a mais fantástica possível que está sendo criada, é o próprio GraphQL, né? O Graph Query Language, criado pelo pessoal do Facebook. Então o GraphQL é uma linguagem que foi criada para facilitar a comunicação do front-end, por exemplo, um React, um Vue, um Angular ou até um JavaScript puro, com o nosso back-end, feito em Node, Ruby, Elixir, Java, por aí vai. Agora, imagine que a gente conseguisse utilizar GraphQL também para conversar o back-end com o nosso banco de dados. Então, a gente vai reaproveitar o nosso conhecimento em forma de comunicação, o conhecimento que a gente tem da comunicação do front-end com o back-end, para também da comunicação do back-end com o banco de dados. Tá, Diego, mas como é que eu vou utilizar GraphQL para fazer uma query, por exemplo, no banco de dados? É aí que entra o Hasura, é aí que entra o Prisma também. Então imagine, eu estava escrevendo umas coisas aqui, deixa eu abrir um documento, imagine que você tenha um banco de dados Postgres, esse banco de dados tem uma tabela users, vou deixar aqui com letra minúscula, que é como eu geralmente crio meus bancos. Essa tabela user aqui, ela tenha um nome, que é uma string, ela tenha um email, que também é uma string, e sei lá, ela tem um created at, que seja uma data, sei lá, um date. Agora, a gente fazendo uma query nisso aqui, com o driver nativo, a gente escreveria, né, select tudo, from, users, where, e aqui a gente ia adicionando o que a gente quisesse, né, where, e por aí vai. Vou escrever errado aqui mesmo. Beleza, agora, a partir do momento que a gente utiliza uma ferramenta como o Hasura ou até uma ferramenta como o Prisma, a gente pode utilizar uma sintaxe muito mais legal aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui o meu Markdown, porque aí se eu escrever GQL ou GraphQL, eu acho que ele vai conseguir. Acho que é GraphQL. GraphQL. Não, ele não conseguiu. Que pena. Tá, mas vamos supor que a gente estivesse utilizando o GraphQL, a gente poderia escrever algo assim, carry. Aqui eu poderia dar um nome para ela, como eu tenho uma só, não preciso. Eu quero fazer uma query na tabela users e dos usuários. Eu quero trazer apenas os usuários em que o nome seja igual a Diego. E aí, desses usuários, eu quero trazer o ID deles, que eu não coloquei lá em cima, e quando eles foram criados. Ou seja, eu posso utilizar uma sintaxe de GraphQL para fazer as carries no meu banco de dados. Isso aqui é fantástico, porque além da gente poder utilizar as carries para fazer seleções no banco de dados, nós podemos utilizar também as mutations do GraphQL para fazer inserção dentro do banco de dados. E o mais incrível, na minha opinião, que fez o próprio Hasura ser tão famoso, entrar num hype tão legal, e também eles até destacam isso aqui no slogan da aplicação, é o Instant Real Time. O que é esse real time? Então, imagine que você faça uma query dentro do banco de dados, beleza? Isso aqui, ó, eu estou buscando todos os usuários que o nome for Diego. Essa query, ela retorna os dados e acabou. A partir desse momento que a query retornou os dados, a gente perdeu a conexão com o banco, né, teoricamente. Agora,
Com o Hasura, nós podemos criar subscriptions. A gente pode trocar essa carry aqui por uma subscription. E a partir desse momento, sempre que um novo usuário com o nome Diego for cadastrado, essa carry vai devolver um novo resultado, sem a gente precisar fazer uma nova carry para o banco de dados. Então, é uma real-time carry. A gente faz uma carry para o banco e ao invés dela simplesmente retornar um resultado, ela continua retornando novos resultados toda vez que um novo registro com as nossas condições for adicionado dentro lá do banco de dados. Então, esse Hasura, ele é muito legal. Eu ainda, claro, a gente vai testar essa ferramenta juntos, eu nunca testei ela. O Prisma eu já testei desde que era a versão beta e tô esperando o Prisma na sua versão 2. O Prisma ele tem algumas coisas diferentes do Hasura, a gente pode destacar várias delas, né? Por exemplo, o Hasura ele só suporta Postgres e ele foca muito na parte de real-time. O Prisma também tem a parte de real-time, mas eles focam muito mais na parte de a gente é um replace para os ORMs tradicionais. Então a gente suporta Mongo, suporta Postgres, MySQL, Amazon RDS, eles querem suportar Cassandra, querem suportar DynamoDB e por aí vai. Então o Prisma também é uma ferramenta legal para logo aqui no canal a gente trazer um vídeo sobre ele, mas eu quero muito que o Prisma 2 lá esteja um pouquinho mais production ready, né? Mais pronto para ir para produção, para a gente poder falar sobre ele. Então, aqui agora a gente vai começar a testar o Hasura. Como eu falei aqui, ó, essa aqui é o SQL que é feito, né? Essa carry, ó, eu estou selecionando na tabela Profile, o ID e o Name, e ele gera esse SQL aqui. Claro que a gente vai precisar de uma autorização e tudo mais. Lembrando que o Hasura e o Prisma, muita gente se confunde como sendo ferramentas que vão substituir o back-end. Não são ferramentas que vão substituir o back-end. Não são ferramentas, na minha opinião, para o front-end se comunicar diretamente com o banco de dados utilizando GraphQL. Não, eu acho, na minha opinião, é basicamente a gente ter o front-end se comunicando com o back-end e o back-end se comunicando com o banco de dados através dessa linguagem. Então não dá para confundir essas duas coisas. A gente vai entender mais como funciona o Hasura aqui dentro, mas a gente vai agora, claro, get started, a forma mais fácil de iniciar dentro de uma ferramenta. Aqui ele dá duas opções, se eu quero começar do zero ou de uma database que já está formada, eu vou começar do zero. Posso utilizar agora o Heroku ou utilizar o Docker no meu próprio computador. Ele fala que o Heroku é recomendado, mas eu prefiro usar o Docker, porque assim a gente vai rodar tudo na nossa máquina. Beleza, vamos selecionar aqui a opção de Docker. Beleza, a gente tem alguns pré-requisitos, ter o Docker e o Docker Compose, isso eu já tenho, eu até iniciei o Docker, ele já está aqui subindo. Get the Docker Compose file, beleza, a gente tem que criar um novo diretório para o nosso projeto, então deixa eu voltar aqui na minha pasta www, venho aqui em YouTube e vamos criar uma pasta chamada test Hasura. Opa, test Hasura. E aqui dentro eu vou executar aquele comando. Pera aí, eu não tenho o wget. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou baixar, criar esse arquivo dockercompose.yaml lá dentro. Então vim docker compose. Aqui pode ser com A, pode ser sem o A, tanto faz. Tranquilo, ele usa a versão 3.6. Aqui ele está criando dois serviços. Um serviço do Postgres, né, que é o banco de dados. Só uma imagem do Postgres, mais simples que isso aqui, impossível. Ele está criando também esse carinha aqui chamado GraphQL Engine, que usa a image do Hasura. Então ele está utilizando aqui Hasura GraphQL Engine na versão 1.0 e ele usa a porta aqui, ele expõe uma porta 8080. Deve ser a porta que a gente vai utilizar para fazer a comunicação entre o back-end e o Hasura. Beleza, depends on Postgres, environment, aqui tem algumas variáveis ambiente. Hasura GraphQL Database URL. Então qual que é a URL da database que ele vai utilizar? Que ele está utilizando uma database chamada Postgres, que é a padrão criada pelo nosso serviço aqui. Enable console, set false to disable console. Esse console eu tinha lido por cima no Hasura, que eu acho que é uma interface para o desenvolvedor ver alguns logs de como as coisas estão funcionando. Então talvez esse console seja o que roda na porta 8080. Hasura GraphQL Enabled Log Types, que são os logs. E aqui tem também Hasura GraphQL Admin Secret. Isso aqui deve ser para fazer a autenticação. Então eu vou deixar isso aqui descomentado, por enquanto. A não ser que ele peça para eu descomentar. Senão eu vou deixar comentado. Run, ele só manda rodar. Então vou salvar isso aqui agora. E nós vamos rodar Docker Compose up -d, para ele rodar em modo detached, né, para ficar rodando em background. A gente vai acompanhar que ele vai fazer o download
da GraphQL Engine. O Postgres, se eu não me engano, eu já tenho. Então ele criou tudo bem facilmente. Isso é a maravilha do Docker. Então eu já tenho aí rodando os meus 2 containers, né? Um contendo o Postgres, que é o meu banco de dados, e um contendo a engine do Hasura. Se eu tiver certo, eu posso acessar localhost 8080 aqui agora, e eu vou cair no console do Hasura. Ó, já caí. Então aqui a gente consegue ver algumas coisas bem legais. A primeira é que ele traz pra gente aqui o GraphQL, né? Que é a interface gráfica do GraphQL pra gente conseguir realizar carries e tudo mais, como se fosse o Playground, pra quem já mexeu com GraphQL conhece isso aqui. A gente pode enviar alguns headers na requisição, e esse aqui é o endpoint da nossa aplicação. Por enquanto ele tá localhost 8080, v1 GraphQL. O que eu achei legal dessa ferramenta aqui é que a gente pode ver os dados do nosso banco de dados diretamente aqui por dentro. Isso aqui é fenomenal, né? Porque traz uma acessibilidade muito legal, de independente do sistema operacional a gente conseguir ver os dados, criar tabelas. Aqui a gente tem Remote Schemas. Remote Schemas, não vou ver sobre isso agora. E a gente tem os Events, que deve ser alguns eventos disparados de forma automática quando acontece alguma inserção no banco e por aí vai. A gente consegue, ó, quando acontece alguma coisa no banco, ele dispara algum evento para outra plataforma. Vamos lá, vamos continuar o nosso guia aqui para entender como que ele vai funcionar. Open Hasura Console, Hello World, GraphQL or Event Triggers. Make your first GraphQL carry. Tá, a gente pode fazer uma carry porque teoricamente ele já vem com... head to the Hasura Console, navigate to data, create table. Beleza, a gente vai criar a tabela. Aqui a gente pode criar a tabela com o nome que a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou criar uma tabela user, para não ficar igualzinho ao exemplo. Aqui o column name ID, column type integer, auto increment, default value, nullable, unique. Aqui nós vamos botar também name, text, e vamos colocar aqui email, que também vai ser text e vai ser unique. Beleza. Primary key ID, foreign key nenhuma ainda, unique keys já está e-mail. Vamos criar a tabela. Isso aqui provavelmente já criou a tabela no banco de dados, então eu posso adicionar registros aqui dentro. Então, mas eu não vou adicionar, eu vou tentar adicionar utilizando só GraphQL. Então voltamos aqui na nossa interface gráfica do GraphQL e agora é muito massa, ó, ele já gerou pra gente a documentação aqui das carries que eu posso fazer. Então eu posso fazer uma carry para usuários, user aggregate, né, provavelmente para fazer algum tipo de relacionamento, e nós temos também user by pk, que é para eu selecionar um usuário pela chave primária dele. Então vamos lá, eu vou começar clicando em Add New Mutation para nós criarmos um usuário. Então ele tem aqui Insert User, Update User e Delete User, né? São os tipos de mutation que existem para lidar com registros mais simples, né? Então eu vou inserir um usuário, e aqui é legal que ele já vai dando a documentação. Aqui do lado a gente também deve ter uma documentação mais detalhada, ó. Insert User. Aqui nós vamos passar como parâmetro Objects, ó, eu posso ver ele do lado. E aqui eu posso passar um vetor para inserir vários usuários de uma única vez. E ele utiliza esse User Insert Input aqui dentro. Se eu clicar em cima dele, eu posso ver o formato. User Insert Input é um objeto que contém ID, name e e-mail. O ID, como ele é auto-increment, então eu vou botar apenas o name. Vamos colocar isso aqui de uma forma que fique bem certinho a indentação para a gente visualizar. Então eu estou inserindo, eu posso inserir vários usuários ou um único usuário. Aqui no caso, eu vou inserir um usuário com o nome Diego e e-mail diego@rocketseat.com.br. Beleza, e essa insert user aqui, ela retorna, ela tem uma função chamada onConflict. Pô, que legal. Legal, dá pra gente lidar com muita coisa. Então, se der conflito de unique e tudo mais, a gente... Nossa, dá pra fazer muita coisa aqui. Cara, fantástico. Tá, mas não vamos entrar muito a fundo nisso. Ela devolve uma User Mutation Response. Essa User Mutation Response, aqui, ela tem um cara que se chama Returning, que retorna o array de usuários criados dentro do nosso banco de dados. E desses usuários eu posso pegar todos os dados dele, ID, e-mail e por aí vai. Então, de todos os usuários criados, eu vou retornar o ID, o name e o e-mail. Então, isso aqui basicamente vai inserir um novo registro no banco de dados e vai me retornar o ID, o nome e o e-mail dos registros aqui que foram criados. Aqui eu poderia adicionar quantos registros eu quisesse, né? Eu vou
colocando mais valores aqui dentro. Então, vamos rodar e beleza. Já rodou muito rápido, né? Já deu data insert user, que foi o nome da carry que a gente executou. E aqui está o retorno. Então, ela retornou o usuário que a gente acabou de criar. Eu tô intrigado para saber se existe uma SDK ou uma biblioteca do Hasura para cada uma das linguagens. Por exemplo, uma dela para o Node, uma para o Java, uma para o PHP, Elixir, para facilitar isso aqui. Quem sabe até para não escrever a carry por completo e ter uma sintaxe mais da linguagem, própria da linguagem. Vamos ver, né? Porque o Prisma a gente consegue até escrever a carry utilizando o GraphQL, né? Eu quero entender, mas eles têm o cliente para escrever a carry num formato um pouco mais simples. Mas vamos entender como que funciona isso. Beleza, então agora que eu cadastrei um novo usuário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro core desse vídeo, eu vou criar uma subscription. Pra gente ouvir alguma coisa sendo feita. Então, deixa eu comentar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo comentar. Consigo. E aqui agora eu vou criar a minha subscription. Então eu consigo ouvir a tabela de usuários. E aqui eu consigo passar um where. Aqui dentro do where, nós conseguimos passar... é muito legal porque ele dá esse autocomplete, né? Facilita muito. Eu posso fazer um where diretamente na variável, por exemplo, na coluna e-mail, ID ou name. Ou eu posso colocar por volta um or, um and, para satisfazer mais de uma condição, né? Mas eu vou fazer aqui, ó, todo e-mail. E aqui eu posso provavelmente passar um objeto. Aqui, ó, I like. Então, eu quero ver todo e-mail que termina... vamos dar uma olhada aqui. O I like... Eita, o que eu fiz? Eita, Giovana. Forninho caiu. Aqui, I like. E aqui, teoricamente, se for seguir igual ao Postgres, eu posso falar que eu quero todo e-mail que começa com qualquer coisa e termina com rocketcity.com.br. Teoricamente é isso aí. E aqui eu vou retornar o ID desses usuários. Então agora, lembra que eu falei que a gente pode criar uma carry em real time. É isso que é a subscription. Provavelmente o formato aqui da carry é a mesma coisa. Se a gente trocar, a carry continua funcionando. Então se eu executar isso aqui, ó, ele vai me retornar todos os e-mails que terminam com @rocketcity. Mas isso aqui pode mudar. O usuário pode se cadastrar daqui a pouco com o e-mail @rocketcity e a carry não vai retornar novos valores. Lembrando, isso aqui não é para simplesmente a gente pegar todas as carries da nossa aplicação e trocar por subscription. São coisas específicas, funcionalidades específicas na nossa aplicação que às vezes a gente precisa ficar monitorando em tempo real. Pensa que você tem um dashboard na sua aplicação que mostra as vendas da sua empresa, as vendas do e-commerce. Não faz sentido você retornar as vendas uma vez e depois nunca mais mostrar, o usuário tem que ficar apertando F5, ou você, claro, tem que criar toda a estrutura de WebSocket com Socket.io, por aí vai, para fazer simplesmente uma carry no banco, retornar mais dados. Então aqui a gente troca por uma subscription e acabou. Ao invés de ele retornar o dado, ele vai ficar ouvindo o banco de dados e sempre que tiver um novo dado que satisfaça essas condições, ele vai retornar e acabou. Então vamos testar isso aqui para ver se realmente funciona, né? Então agora, deixa eu ver se eu consigo separar isso aqui em duas abinhas. Não consigo. Então assim, eu vou rodar a subscription e agora a gente pode ver que ela está rodando, ó. Ela ficou com o botão de stop aqui dentro. Vê se eu consigo comentar agora e rodar. A mutation eu não vou conseguir rodar, né? Porque... E se eu abrir um novo console? Aí eu vou conseguir. Ah, deu boa. Agora eu vou copiar essa mutation aqui para dentro. E eu vou executar a mutation de inserir agora o Robson@RocketCity, com o nome Robson. E agora, automaticamente, sem eu precisar fazer mais nada, tem que aparecer o Robson aqui nessa listagem em tempo real. É uma carry no banco de dados em tempo real. Então, vou cadastrar ele aqui dentro. E agora volto aqui e tá lá o Robson. E, cara, isso aqui é fantástico. Tipo... Essa é uma daquelas ferramentas que... atrapalha o desenvolvedor. Por que atrapalha o desenvolvedor? Mas atrapalha o desenvolvedor num sentido bom. Porque dá uma vontade de enfiar isso aqui nos projetos e sair utilizando, mas a gente tem que entender que muitas das vezes que a gente vai estudar uma ferramenta nova, nem sempre aquilo é as mil maravilhas, né? Aqui nos testes tudo está funcionando, mas a gente não sabe o quanto isso escala, a gente não sabe se o mercado vai aceitar isso aqui de braços abertos, a gente não sabe
todos os contextos que a gente vai aplicar essa ferramenta, então temos que tomar muito cuidado na hora de sair utilizando as ferramentas no projeto. A gente não sabe se o nosso time vai se adaptar, então tem muita coisa pra gente olhar. Mas com certeza eu acho que é legal o desenvolvedor tirar esses tempinhos, como eu aqui, eu já tirei 20 minutinhos para testar a ferramenta, saber o que ela faz. Eu vou continuar testando isso aqui um pouco mais, talvez até fora do vídeo, e até se eu achar que isso aqui, né, se eu entender e de todos os meus estudos, que é uma ferramenta que vale a pena a gente, quem sabe, tá começando a colocar em produção em alguns projetos, quem sabe eu não trago aí uma masterclass, algum vídeo um pouco mais completo sobre essa ferramenta e aplicando dentro de um projeto Node mesmo, um projeto independente da linguagem, para ver como que funciona. Então eu acho que é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ferramenta, se você já tinha testado essa ferramenta antes, ou se você já testou o Prisma, ou me dá a sua opinião aí embaixo do que você está achando dessa nova onda de ferramentas que a gente consegue introduzir entre a camada do back-end e a camada do banco de dados para facilitar, teoricamente, facilitar a comunicação dessa layer, né, dessa camada. Então deixa a tua opinião aí embaixo, que para mim vai fazer muito sentido eu entender um pouquinho o que você acha sobre esse tipo de ferramenta, mesmo que você seja mais iniciante, que você só trabalhou com SQL, se isso aqui é muito mais difícil que SQL para você, ou não, isso aqui é legal porque tem a documentação aqui do lado que é muito mais fácil e tal. Claro que isso aqui é só o playground, né, mas eu quero continuar testando isso aqui mesmo para ver até onde chega. Mas me dá a tua opinião aí embaixo, e também se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos dessas ferramentas mais hype, assim, e hype não quer dizer que é ruim, nem quer dizer que é bom. Hype quer dizer que é uma moda, mas a moda geralmente pode ser uma moda boa, né? Que tomara que seja. Dessas ferramentas mais modas, como por exemplo o Hasura, o Prisma, o próprio GraphQL, tem muita coisa do GraphQL aí que, por exemplo, que ainda não tá tão explorado, né? Que dá pra gente trazer aqui dentro. Então deixa a tua opinião aí embaixo que vai me ajudar bastante. E não esquece de dar um like nesse vídeo, porque é muito importante para distribuir o vídeo para mais gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!